Olá, meu nome é Carina de Fátima Gomes, eu sou da Universidade de Cabo Verde, falo aqui da Ilha de Santiago, na cidade da Praia. E a minha comunicação vai ser sobre este livro aqui, da autora cabo-verdiana Vera Duarte, sobre um conto da tradição oral cabo-verdiana, é uma versão que a doutora Vera escreveu do Bulimundo, o boi que mexeu com o universo. É uma edição que foi feita por uma editora brasileira, né? Essa edição saiu em BH e ilustrada pela Samora Délcio. É uma edição muito bonita, e é sobre ela que eu vou fazer a minha comunicação. Então, essa obra, né, da doutora Vera Duarte, que é a obra Blimundo, o boi que mexeu com o universo da Vera Duarte, ela se inscreve na tradição da literatura cabo-verdiana contemporânea, que articula a memória da luta anticolonial com esse repertório mítico oral das ilhas. Ela começa a obra dedicando a Amilcar Cabral, né, o poema primordial. Então, o livro anuncia, né, na minha leitura, já na abertura, o duplo propósito. Ele celebra a libertação e reconta, na linguagem simbólica do mito, o nascimento de uma consciência coletiva. Então, ele procura trazer para o universo da literatura infanto-juvenil a figura do Blimundo, que a autora reencena, né, nesse registro alegórico, como uma travessia da dominação para a emancipação, da voz silenciada para a voz que canta. Então, esse poema introdutório funciona como um, um prelúdio épico-lírico. Amilcar Cabral é invocado como aquele cuja palavra germina, de acordo com as palavras do poema, abre aspas, pelas terras verdes da Guiné, vírgula, pelas terras secas do Sudão, fecha aspas. Unindo geografia, luta, destino. A presença dessa voz fundadora, ela vai permear toda a narrativa, que transforma o animal boi no arquétipo de todo um povo. No plano narrativo, o Blimundo é um boi negro de azeviche, muito bonito, muito possante, que trabalha incessantemente no trapiche do rei colonizador. Ele mistura duas coisas, ele mistura força física e docilidade, né? Então, é a marca do regime da servidão. Então, ele é o símbolo do corpo produtivo e submisso. A força motora, a força motriz que sustenta um palácio de luxo construído, abre aspas, graças ao trabalho incansável de Blimundo e de outros como ele, nativo daquelas ilhas. Então, partindo dessa base alegórica do boi, possante, belo, mas também dócil e amável, né? A Vera Duarte subverte o imaginário colonial. O boi, que é um animal de tração, ganha consciência, fala, projeto e também sentimento. Ele se apaixona, né, pela Codezinha do rei, a Codé, em Acodé, em crioulo cabo-verdiano, a Codé é a filhinha mais nova,
Codé é sempre o último bebê. Então, ele se apaixona pela Codézinha do rei, ele humaniza-se e, ao perceber a exploração, ele se rebela. Não se rebela por vingança, mas ele se rebela por justiça. E ele, então, tenta fugir. Nesse gesto de fuga, né, atravessando montes e vales, esse gesto, ele é fundacional na narrativa. A busca pela liberdade se torna a metáfora de toda a travessia histórica do povo cabo-verdiano, que passa da servidão à autodeterminação. Um povo focado, um povo determinado, um povo batalhador, um povo lutador. Tem um diálogo muito interessante dentro do livro, um diálogo com um rapaz tocador, mediado pela música e pela língua. Amplia essa dimensão simbólica. Tem uma canção que ele canta para a Codézinha, que está em português e em crioulo, né? Oble mundo, nho rei manda, bem buscou, para casa que se é Codézinha. Encenam essa convivência de duas matrizes linguísticas e culturais que definem toda a identidade do arquipélago. O bilinguismo é a identidade do arquipélago. A oralidade aqui não é um mero adorno estético. A oralidade presente também aqui, quando vou mostrar para vocês aqui o trecho da cantiga, quando a gente fala da oralidade que existe aqui nas ilhas em Cabo Verde, do bilinguismo, não é só um adorno estético que a Vera usa aqui nessa narrativa, né? Quando a gente... tudo aqui acontece em duas línguas, né? A língua materna é o crioulo cabo-verdiano, a língua oficial é a língua portuguesa, mas as duas línguas convivem harmonicamente e tudo acontece em forma bilíngue. Tudo acontece, você pode, eu, por exemplo, sou falante de língua portuguesa, ainda não consigo falar em crioulo cabo-verdiano, apesar de já estar há 2 anos aqui em Cabo Verde, compreendo todas as variantes de crioulo cabo-verdiano. Então, as pessoas falam comigo em crioulo e eu respondo em português, e as pessoas respondem em crioulo, e a gente conversa normalmente, em crioulo e em português. Então, aqui, quando ela intercala esses versos bilíngues, a autora introduz na literatura infantil e juvenil a consciência dessa mestiçagem linguística e cultural, e também faz da língua o espaço dessa reconciliação entre a tradição e a modernidade. Tem muitas músicas que atravessam o texto e funcionam como pequenas micronarrativas dentro da narrativa, ecos dessa poesia popular cabo-verdiana e da memória coletiva que persiste pela voz. Tem muitas... a narrativa, ela adquire esse valor de mito fundador. Como Prometeu, que rouba o fogo, o boi Bluimundo rouba o direito à liberdade. Como o Orfeu, que seguia pela música, Cabral encarna esse sacrifício em nome da independência, né? O final, o herói se alia aos rabelados, né? Quem são os rabelados? Os rabelados são o nosso único grupo de resistência, é como se fosse uma comunidade quilombola, né? É um grupo resistente da ilha de Santiago, que resistiu na história real, recusou o colonialismo e se isolou em um ponto mais distante da ilha, daqui do ponto da Cidade Velha, dos espaços em que os portugueses ocuparam, e que viveu e que resistiu principalmente ao cristianismo. Então, esse grupo, no final, o herói se alia aos rabelados,
né, esse grupo de resistência que na história real recusou o colonialismo e a dominação cultural e reatualiza o gesto libertário e dá às crianças leitoras uma genealogia da insubmissão, né? A literatura da Vera, ao trazer essa história para o público jovem, realiza um gesto político e pedagógico. Traduz o épico da independência em narrativa de iniciação, onde aprender a ler também é aprender a pertencer. As ilustrações da Samora Delcio reforçam esse caráter mítico e histórico. São todas feitas em tons de cinza, com traços expressivos e abstratos, evocam a máscaras africanas, rostos múltiplos, corpos fundidos, compõem um cenário meio onírico, em que o humano e o animal se confundem. Então, tem uma visualidade que é, ao mesmo tempo, ancestral e contemporânea. Na minha interpretação, sugere que o Blimundo é todos, é todo mundo, é tudo alguém, como se diz em crioulo. É o boi, mas é o trabalhador, é o povo, mas também é a própria ilha. Então, ela usa muitas linhas e muitas texturas e manchas e linhas fragmentadas e traduz plasticamente a ideia de um país feito de fragmentos. Ilhas, memórias, identidades, todas que se recombinam. Assim, o texto e a imagem constrói esse mesmo campo simbólico, uma afirmação de cabo-verdianidade como uma síntese do diverso, do múltiplo, né, do tudo, né? O Blue Mundo não é um personagem, né, não é só um personagem, é uma metáfora viva de Cabo Verde, que é um arquipélago de contrastes, de resistência e de criação. Então, quando a gente pensa, né, na questão da literatura infanto-juvenil, né, o boi, como a metáfora da libertação, o personagem central da narrativa é esse boi possante, de pele negra, de azeviche, muito bonito, e a Vera Duarte convoca, em tom de ironia histórica, o imaginário da dominação e da desigualdade. Esse boi não é passivo, ele percebe a injustiça e transforma em ação libertadora. Ao decidir romper as amarras que prendiam ao palácio e partir para montes e vales, o Blimundo realiza o gesto fundador da liberdade, símbolo da ruptura com a dependência colonial. Manuel Ferreira, que é um outro autor cabo-verdiano, em 1987, observa que esse mito, nas literaturas africanas, é a linguagem pela qual o homem reapropria do seu destino e resgata da alienação. Então, o Blimundo, ele reinterpreta para o público infanto-juvenil o arquétipo do herói coletivo, não do guerreiro armado, mas do trabalhador que toma consciência da própria força e da própria dignidade. Então, também retomando a questão da oralidade, né, do bilinguismo da canção e do poder da palavra, nós temos também a Ana Mafalda Leite, que fala da oralidade mais do que um traço estético, é uma forma de pensamento e um modo de resistência que reinscreve a coletividade. Então, na obra, a Vera Duarte, quando ela incorpora essas vozes do povo, ela propõe uma literatura que ultrapassa a mera representação. O texto se torna um espaço de enunciação coletiva. A alternância de línguas confere à narrativa esse caráter híbrido da cabo-verdianidade, reafirmando o que Alfredo Margarido chamou de identidade plural das ilhas, um mosaico linguístico-cultural que resiste à homogeneização. Então, as canções presentes na obra funcionam como uma pedagogia de memória, ensinam às crianças que a língua também é lugar de poder e de pertencimento. Alinhado com a estética visual e com o imaginário da nação, como eu já falei, no traço que ilustra o texto,
o gesto se mistura com essa potência africana e une a palavra com esse imaginário, né, também do continente. Quando ele narra a revolta do Blue Mundo e a sua aliança com os rabelados, a Vera recupera um dos momentos mais simbólicos da resistência cabo-verdiana, que é o movimento que nas décadas de 1450 e 80 recusou a imposição cultural portuguesa e afirmou a autonomia que eles consideram a autonomia espiritual das ilhas, que é quando esse grupo se isola na ponta norte da ilha, e na ficção essa resistência é transposta para o plano mítico. Então, aproxima o boi trabalhador dos heróis históricos, né? Então, essa experiência coletiva da literatura como direito humano que o Antônio Cândido traz, também se aproxima aqui desse boi, desse herói histórico. Então, trazer essa experiência para o campo da literatura infanto-juvenil, a Vera cria uma pedagogia poética da cidadania. O leitor infantil é convidado a reconhecer na história do Blimundo aquele que, pela música, pela coragem, transforma o destino de um povo. Ela não simplifica a história, mas ela metaforiza, permite que a criança acesse a memória por meio da imaginação, né? Então, concluindo, o Boi que mexeu com o universo se constitui como uma obra paradigmática da literatura infanto-juvenil cabo-verdiana contemporânea, quando funde a oralidade, o bilinguismo, a poesia e a imagem. A autora procura realizar esse gesto da fundação simbólica, reinscrevendo no imaginário das crianças o mito da libertação e da dignidade, e o boi se torna esse arquétipo do povo, o canto do instrumento de resistência. Mais do que uma fábula sobre liberdade, essa obra é uma narrativa sobre a construção da cabo-verdianidade como identidade múltipla, feita de memórias, de lutas e de vozes. E essa força estética da palavra, do traço, Vera Duarte e Samora Délcio propõem um novo pacto entre a literatura, a história e a infância. Eu considero um convite para que o leitor pequeno e grande continue levando a tradição oral do Bulimundo, né, a mover o universo. Muito obrigada e um bom evento a todos.